Agora eu vou estar apresentando o último modo da ferramenta de modelagem interativa Blender, dessa proposta, né? Que é o modo dinâmico. Habilitando o modo dinâmico, eu vou ter habilitado, além de outras opções aqui, eu vou ter habilitado essa opção aqui também de caminho dinâmico. Então vamos ver como é que funciona. Eu seleciono, clico em qualquer lugar na área de trabalho, no caso aqui de uma vista superior, poderia ser outra vista também, e vou criar aqui um segmento entre dois pontos. Vou usar a princípio apenas dois pontos, dois vértices. Veja que selecionando esses dois pontos, eu posso estar escolhendo agora um polígono que ele é automaticamente associado a esse caminho. Então eu vou ter esse polígono já extrusado de acordo com o segmento entre esses dois vértices. Eu posso estar selecionando apenas um dos polígonos, aqui, agora no modo dinâmico, ou os dois ao mesmo tempo, para poder estar escalando, veja só, de forma independente, quando apenas um polígono é selecionado. Agora eu vejo aqui a prévia em modo sólido. Veja só, a ideia é bastante básica. Aqui eu voltei ao tamanho anterior. Dá para se fazer isso com um Ctrl Z, por exemplo. Vou estar clicando duas vezes no polígono para poder ter acesso agora ao modo de rotação e distorção, para eu poder rotacionar livremente esse objeto. Nesse caso eu estou girando 30 graus, poderia usar também esse painelzinho aqui. Eu poderia estar usando uma tecla, por exemplo, como Ctrl, e à medida que eu vou girando aqui, ele vai pulando de 10 em 10 ou de 5 em 5 graus. Agora selecionando os dois polígonos que estão ligados entre si. Sempre que a ferramenta dinâmica está ativa, esses dois polígonos estão ligados entre si por esse centro, por essa coluna ou esse cordão central. Então, ao selecionar aqui, nesse caso eu estou mostrando que ele teria a mesma propriedade dos polígonos, eu posso estar criando uma estrela, os vértices interno e externo. Veja só, apenas movi, eu ainda mantenho, está com 6 lados, eu apenas movi esse vértice de modo a criar uma outra forma, mas o número de lados é o mesmo. Obrigatoriamente a ligação entre um polígono e outro tem que ter o mesmo número de lados, isso implica o mesmo número de vértices, embora possa ter uma forma diferente. Veja só, aqui olhando na prévia em aramado, né? Aramado sólido e agora aramado simples. Como vocês podem ver, a prévia em aramado vai me mostrar as linhas que ligam os objetos entre si, ou uma extrusão, né? Enquanto que a prévia sólida vai mostrar as faces fechadas e a prévia simples apenas os objetos principais. Nesse caso, a prévia simples
é muito importante aqui quando se edita no modo dinâmico. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, se eu tenho aqui dois objetos, eu movi, eu não sei mais aonde está e como voltar à forma original, porque eu fiz várias mudanças aqui, várias edições. O jeito de voltar à configuração original seria clicando nessa opção aqui de reconfiguração. Então ele vai reconfigurar os objetos selecionados para a configuração original. Esse botãozinho aqui do lado. É para isso que ele serve. Aqui eu estou mudando para 4 lados. Sem a seleção agora. Agora eu vou selecionar apenas aqui a linha central. Vou clicar num ponto da linha central para eu poder adicionar um novo polígono. E quando eu adiciono um novo polígono, eu vou criar uma nova segmentação. Nesse caso eu tenho duas segmentações. Duas segmentações. Este está ligado a este e este está ligado a este. Como eles estão interligados, mesmo que eu tenha só um objeto selecionado, ao mudar de lados eu mudo todos os objetos de lado também. Eu posso segmentar de modo que esses segmentos ficam independentes. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter esse tipo de proposta aqui. Agora, esse está ligado com esse de modo independente. E aqui se cria um outro polígono, né, no caso aqui, sobreposto, que vai se ligar a esse polígono aqui. Então, seria isso aqui. O que se pode com isso? Né? Aqui criando um outro polígono, por exemplo. O que se pode ter com isso? É que aí eu posso mudar a forma dos segmentos entre si. Criar a forma... os segmentos não necessariamente precisam conservar o mesmo número de lados. Eu posso ter um segmento com um número x de lado e outro segmento com outro número x de lado. Veja só. Seria isso. Aqui eu voltei para a configuração original. 4 lados. Agora aqui 100 lados. Veja que não importa. Quando eu seleciono apenas um polígono do segmento, automaticamente o polígono que estiver do lado oposto, que está interligado, vai mudar de forma também. Nesse caso eu coloquei 100. Estava com 4, coloquei 100. Veja. Posso selecionar os dois, se eu quiser, mas é necessário em alguns casos. Nesse caso sim, porque eu quero reduzir o tamanho dele para 50%, então eu vou ter isso aqui. Eu posso mudar aqui a forma dele, veja só. Eu posso mudar o distanciamento entre um polígono e outro, né, ao longo desse caminho. Veja só. Posso mudar a localização. Veja. Olha só. E o que eu vou ter, se eu vejo no modo aramado, eu vou ter essa figura aqui. No modo sólido eu vou ter essa figura aqui. Ter essa apresentação aqui. Mesma figura. Aqui uma nota explicativa, o que acontece quando a gente faz essas dobras. Então ele poderia se comportar de várias formas. Veja só, com 25 graus, com 45 graus, seria, e com 90 graus. Por padrão, ele se autoajustaria, ou seja,
os dois polígonos que ficarem sobrepostos, ficarem juntos, numa dobra, por exemplo, esse cara vai se deformar para criar esse tipo de condição aqui, para não deformar o objeto. À medida que ele vai dobrando, ele vai se reescalonando, se ajustando para manter a forma do objeto e não distorcer ele. Olha só, o comportamento padrão nas dobras envolve a torção dos polígonos intermediários. Essa é a ideia. Se eu quiser que o polígono não deforme desse jeito, que ele que a deformação ocorra assim, como nessa ilustração aqui, o que eu tenho que fazer, nesse caso, é selecionar essa opção assim, congelar seleção. Congelar a seleção, ela não vai mover, vai ficar na mesma posição. Por exemplo, nessa posição aqui, ou aqui. Veja que, ao girar, vai estar girando tudo junto. Vamos para diante. Aqui eu voltei para número de lados 4. Cliquei aqui na opção para voltar ao padrão. Eu posso clicar aqui neste segmento do caminho dinâmico e aplicar uma opção para arredondar essa curva. Então, eu posso arredondar a curva assim, rapidamente. Aí eu vou ter um objeto arredondado dessa maneira. Aqui eu estou aplicando uma espessura, veja. Eu posso criar um cano facilmente, um tubo. Eu posso estar fechando em 100%. Olha só. Aí seleciono essa outra. Como são independentes, esse aqui ficou aberto. Agora se eu selecionar esse aqui, eu posso estar fechando também, da mesma maneira. Olha só. Posso estar selecionando os dois ao mesmo tempo. E, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Assim, eu coloquei para 0 para tirar a espessura. E eu posso estar usando o tampão, a opção de tampão também, nesse tipo de figura. Tem 100%. Aqui agora eu selecionei a parte do lado B, esse objeto. E eu vou aplicar também um tampão agora aqui arredondado, 100%. Eu vou ter esse tipo de comportamento aqui. Isso obviamente que é para exemplificar. Aqui está errado, na verdade. Seria essa opção aqui. Ó. Aqui. Essa ilustração está mostrando esse tipo de opção aqui. Eu errei na hora de marcar. Mas enfim, é só para que vocês entendam o conceito da ferramenta. A nota explicativa, deixa eu ver o que eu botei aqui. Sempre que a opção de interconexão entre os polígonos for desabilitada, não será possível retornar a este estado. Ah, tá. É porque a opção está habilitada. Veja só. Se eu desabilitar essa opção aqui, eu não posso mais voltar a habilitar novamente. Eu vou perder aquilo lá. Ou seja, eu criei o meu caminho, criei o meu objeto e a partir do momento que eu fechar aqui, que eu desabilitar essa opção aqui de interconexão, eu vou perder essas propriedades de interconexão que eu mostrei até agora. Em compensação, eu vou ter habilitado agora a opção de subcaminho, para poder editar um outro caminho aqui, usando o mesmo caminho. Se eu quiser, óbvio. Né? Vamos lá, para frente. Como ele perdeu essas propriedades, o que eu vou ter aqui é apenas propriedade de caminho dinâmico. A interconexão foi perdida, porque eu desabilitei a interconexão.
que eu vou ter apenas vão ser objetos. Vão ter, nesse caso aqui, vai ter os tampões, são objetos, como se fossem objetos poligonais, simples, que vão ter os tampões habilitados, nesse caso, né? Então, dando essa opção de forma que, como eu disse, aqui eu errei, seria essa opção aqui. Que no caso de um quadrado vai dar esse tipo de formato, no caso de um círculo, como eu tenho habilitado 100, 100, lado A e B, eu vou ter uma esfera. Aqui eu coloquei, ao invés de ser redondo, eu coloquei plano. Aqui também eu errei, eu esqueci de desabilitar essa opção aqui. Seria só essas duas opções aqui, então eles vão estar plano. Veja só. Aqui está com 50%. Aqui eu estou vendo no modo prévia simples, estava no modo sólido, prévia simples. Aqui zerei tudo. Bom, vamos adiante. Selecionei todos os objetos, nesse caso os polígonos que eu tenho aqui. Veja que quando eu tenho mais de um polígono selecionado que tenha valores de lados diferentes, desculpa, eu não tenho aqui especificado o número de lados. Agora aqui eu dei uma extrusão de 10 pontos em A. Em aramado simples, agora estou vendo em aramado, estou vendo a ligação entre os objetos. Estou selecionando só um deles. E eu estou colocando agora aqui uma extrusão nesse objeto selecionado em B de 30, veja só, 30. Agora 60. Tirei do lado B. Agora aqui eu mudei a posição dele, eu girei, ó, eu virei. Desculpa. Eu virei aqui 90 graus, tirar o mesmo objeto, virar também. E aqui, virar também. Agora eu vou mudar para 100, número de lados aqui. Selecionar esse objeto. E vou colocar para 13 também o número de altura e largura. 13. Copiei. Então, agora vou selecionar todos os objetos. Vou dar uma extrusão lado A de 30. Lado B também de 30. Vou estar selecionando apenas aqui, tá, o lado A e lado B do fundo. E vou, olha só, vou reduzir 50%. Olha só. Agora estou reduzindo tudo. Todos os objetos. Selecionei tudo, não só lado A e lado B. E vou reduzir 50%. Agora, para alinhar eles de modo diferente. Como eu tenho esses objetos selecionados, veja só, esses pontos selecionados, eu posso clicar aqui no controle de vértices e arestas para adicionar mais um ponto ou vértice bem no centro de cada um desses segmentos. Aqui eu tenho 2, então vou criar 2 vértices a mais. E aí eu seleciono os vértices e aplico um círculo também aqui. Aí eu coloco as configurações de extrusão e tal, para ficar igual. Aqui eu estou mudando para 3 lados. Veja só, 3 lados. Para 4 lados. E aqui estou vendo ele na prévia sólida. Isso aqui é muito legal para se criar, por exemplo, colares e outro tipo de objetos ao longo de linhas, assim. Olha só, vou usar aqui a prévia simples, né, para eu poder ver melhor aqui o subcaminho, que essa linha magenta. Eu vou ter aqui vários pontinhos aqui, vários vértices, para eu criar novos objetos. Aí, veja só,
Se eu adicionar, por exemplo, poderia adicionar um círculo perfeito, eu rapidamente posso estar criando aqui uma espécie de uma mangueira, um cordão, olha só, unindo, né, traspassando esses objetos criados anteriormente. Agora eu estou selecionando todos esses objetos aqui que eu criei, esses polígonos, na verdade estou selecionando esses pontos maiores, né, que é da onde vem cada polígono desses, são esses 5 pontos aqui, né, esses 5, tem essa mania de falar pontos para os vértices, esses cinco vértices, vou selecionar todos eles e vou deletar, porque agora não me interessa mais, não quero mais esses objetos aqui entrelaçados. Vou deletar eles então. Deletando, eu tenho agora só o subcaminho. Agora eu vou editar o subcaminho somente. Eu posso fazer isso desde o começo, se eu quiser, né? Já partir editando o subcaminho. Uma coisa que é interessante quando se edita o subcaminho é saber o seguinte, que eles têm um comportamento bem parecido com o caminho dinâmico quando ele está com uma interconexão. Sendo que cada segmento desse vai trabalhar de modo independente, criando vários segmentos. Eu posso estar aqui nesse controle, eu posso estar aumentando ou diminuindo esse distanciamento usando essa opção aqui. Ou eu posso aumentar o distanciamento usando essa opção aqui, para que eu possa controlar, por exemplo, no caso de um elo de corrente, para que eu possa controlar para que fique perfeita essa torção, essa curvatura do objeto. Veja só, né? Ele é reto, curvo, mais fechado, né? O comportamento em relação à curvatura do caminho vai se comportar desse jeito, de acordo com o distanciamento entre os pontos. E o que determina o número de pontos? O número de pontos é o tamanho do objeto. Então, se eu ampliar esse tamanho do objeto, tendo esse valor de caminho, eu vou ter um número x. Se eu aumentar com esse mesmo tamanho de caminho, eu vou ter menos objetos. Se eu reduzir o tamanho, eu vou ter mais objetos. É assim que controla o tamanho dos objetos, né? E o tamanho dos objetos é controlado aqui, nos controles de formatação. Para que vocês entendam. O que é legal desse tipo de abordagem é que, por exemplo, eu posso estar criando qualquer outro objeto, uma folhinha, por exemplo, um caminho aqui, um talozinho, né? E eu posso estar importando esse talozinho para cá. Eu posso criar, né? Criar objeto 2D ou 3D. Eles podem ser salvos individualmente para posterior importação e aplicação ao longo da curva dinâmica. Então, posso estar criando essa folhinha aqui no Blender, uma folhinha com 3D, um objeto 2D, que no caso seria apenas esses formatos geométricos, ou um objeto 3D, no caso como uma folhinha, bem no centro do nosso universo 3D. Centralizando, o centro seria exatamente onde passaria o fio, né? O centro do fio aqui do caminho dinâmico. E eu poderia estar usando vários objetos. Nesse caso, por exemplo, uma banda de pneu, né? Pneu de bicicleta, por exemplo. E eu poderia estar criando, por exemplo, um polígono circular perfeito, convertendo ele num caminho dinâmico, né? E aplicando o subcaminho e importando uma banda de um valor pequeno de espessura, criada dessa maneira aqui, e aplicando por todo ao longo da linha, vou criar rapidamente um pneu. Essa é a ideia, né? Nesse caso, eu simplifiquei ali um elo de corrente. Pode ser, no caso, desse jeito. Eu posso criar apenas um elo só, e como eles são independentes, eu posso estar girando eles aqui
para criar a torção que eu quiser. Ou então, eu posso selecionar todos os objetos, girar independentemente cada um ou não, todos num segmento só, e posso criar aqui um vórtice para torcer isso. Então aí eu posso estar criando, usando essa opção de vórtice, criando cordas, por exemplo, bem torcidas e objetos com torção. Essa é a ideia. Né? Importar e carregar os objetos 2D ou 3D ao longo da curva dinâmica, vai acontecer isso. Né? O tamanho do objeto, ele vem com um tamanho pré-definido e depois eu posso, como eu disse, estar aumentando ou diminuindo aqui nas proporções. Essa é a ideia. O carregamento é padrão com tamanho e espaçamento pré-definido, que seria esse tamanho pré-definido. Os objetos estão um junto ao outro. E aí, usando essa opção aqui, logo abaixo aqui, eu poderia estar diminuindo o espaçamento ou aumentando para eu ter um controle sobre os objetos ao longo do caminho dinâmico. Controle manual para o ajuste do tamanho. Controle manual para ajuste no tamanho dos objetos e ajuste do intervalo entre os objetos ao longo da curva dinâmica. É o que eu expliquei anteriormente. Os objetos podem ser girados e virados em relação aos pontos de ancoragem. Os pontos de ancoragem são esses pontos aqui. Né? Que são os intervalos. Pontos de ancoragem ou intervalo ao longo do caminho dinâmico. Veja que eu posso estar controlando esse intervalo dos pontos de ancoragem independentemente do tamanho do objeto. Como vocês podem ver aqui. Né? Por padrão, eu tenho esse tipo de comportamento aqui, ligando os objetos. Aí eu posso mudar o ponto de ancoragem, diminuindo, e posso estar aumentando e diminuindo o tamanho dos objetos, só para que fique claro, são independentes. Então, eu tenho um controle bem preciso sobre esse tipo. E como os objetos são independentes, eles trabalham de forma independente, cada elo desse é independente, posso selecionar, por exemplo, esse elo aqui e esse elo aqui, e posso girar eles, usando aqui os controles de formatação aqui, né? Em girar, né? Ou virar, dependendo da aplicação. Essa é a ideia. Vamos ver aqui ainda mais alguma explicação. Por exemplo, eu posso, como eu falei, posso estar selecionando determinados segmentos aqui. Eu posso estar importando um segmento que eu já tenha criado aqui para essa galeriazinha. Nesse caso, vamos criar um cadarço. Então, eu tenho uma ponta de cadarço que eu importo para cá. Ele já vem com o tamanho dele, específico. Como eu não tenho todos os objetos selecionados, só as pontas, ele acaba sendo aplicado dessa maneira, pelo menos no meu conceito, na minha visão, seria isso. Mas veja que ele vem com uma orientação, né? com uma orientação para os dois lados. Então, se eu quero girar esse objeto aqui que está errado, eu apenas tenho que deixar selecionado esse objeto e girar ele para poder ajustar da maneira que eu quero. Assim, eu vou ter rapidamente criado um cadarço. Né? Só para exemplificar. E aí eu vou poder convertê-lo ele num dyno topo de média, de alta densidade, dependendo para aquilo que eu vou usar ele. O que é legal nessa ideia do caminho dinâmico e do subcaminho, nesse caso, mais precisamente do subcaminho, que está inserido no caminho dinâmico, é que eu posso usar essa ferramenta para criar, por exemplo, elementos de ornamentos numa escultura, né? Tanto em alto relevo, como está mostrado aqui, como em baixo relevo.
como está tudo indo aí no topo, eu posso dar um soldar, né, como esse um exemplo aqui, ou um extrair, para criar aqui uma cavidade com o desenho que eu criei. Bom, aqui seria o exemplo de uma costura de um tecido, da roupa de um personagem, né? Essa é a ideia. Aqui eu encerrei a apresentação da ferramenta. Como vocês puderam ver, eu acredito que essa abordagem seria muito legal, muito rápida para se criar qualquer tipo de coisa, muito fácil porque está tudo à mão, algo bastante simples de se operar, não é complicado. Não tenho pretensão, como disse, pretensão nenhuma a respeito disso. E espero que seja de algum proveito, né? Tanto para os desenvolvedores do Blender, quanto para quem cria plugins e esse tipo de coisa. Abraço. Obrigado por assistir.